Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9 até o versículo de número 15. Está escrito assim: da mesma sorte que as mulheres... Os irmãos acharam o texto? Acharam? Então prossigamos a leitura. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com uma cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Santo e bendito Deus, nós te louvamos por todos os atos do culto em que juntos apresentamos ao Senhor o nosso serviço, o nosso sacrifício de louvor e de adoração. Nós te amamos, e esse amor foi expressado em cada leitura, em cada gesto, em cada canção, em cada sentimento promovido pelo Senhor e em cada resposta da nossa mente, alma e coração aos atos do Senhor. Nós lhe amamos, nós nos alegramos, nós nos desfazemos na sua presença. E esse ato de nos desfazermos não é um ato ruim, mas é um ato de nos derramarmos na sua presença. Isso é fabuloso, é um ensaio mesmo para a eternidade, como bem foi orado por sua serva aqui no grupo de louvor. É um prelúdio do porvir, é um ato que aponta, que ecoa pelos séculos dos séculos. Só que enquanto esse tempo não chega, precisamos da sua palavra, precisamos da sua instrução, precisamos da sua sabedoria, precisamos que o Senhor, como um tutor, como um mestre, como um artífice, como o oleiro, molde o vaso, melhore o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento e faça de nós mais parecidos com Cristo. Enquanto a eternidade não nos chama, enquanto a eternidade não chega, que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho amado, a fim de, por meio do seu Espírito, anunciarmos as suas glórias, a fim de que todos os povos o adorem. O meio ordinário que o Senhor faz isso é por meio da exposição da sua palavra. Eu peço então que o Senhor me ajude mais uma vez, como o Senhor tem ajudado durante tantos anos, e que eu consiga ser fiel ao texto sagrado, e que nós, o teu povo, saiamos daqui amplamente edificados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você deve estar se perguntando por que desse texto. Bom, em primeiro lugar, porque nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é considerado no calendário da Igreja Presbiteriana como o mês da família. Um dos nossos presbíteros, na penúltima reunião do conselho, disse: pastor, é necessário que o Senhor traga, e disse isso não só a mim, mas ao Paulo também, como pastores dessa igreja, é necessário que vocês tragam mensagens de edificação para a família. Bom, então, esse é o motivo desse texto. Segundo motivo, que nós, sempre que falamos de família, nós temos aquela tendência, e é uma tendência que às vezes é horrorosa, de tratarmos apenas de casais. Só que nós temos pessoas na igreja que se divorciaram, nós temos pessoas na igreja que são viúvas, que são viúvos, nós temos pessoas na igreja que ainda não contraíram núpcias,
Então, às vezes, é um tanto injusto quando a igreja só trata de família no contexto de casamento, sem levar em conta que a família envolve especificamente a mulher, especificamente o homem, especificamente os filhos. Então, nós pensamos em trazer uma mensagem para as mulheres, para os homens e depois para a família como homem, mulher e filhos. Em terceiro lugar, porque hoje é Dia das Mães. E esse é um texto que termina dizendo que a mulher glorifica a Deus no ato de ser mãe. Então, casou bem o tema com a ocasião. Em quarto lugar, por causa dos problemas do nosso século. Quais são os problemas do nosso século? Bom, o primeiro problema do nosso século é o empoderamento feminino, ou a ação do feminismo dentro do contexto teológico. E o segundo lugar é o contexto dos machos red pill, ou do machismo dentro da igreja. Nós temos que combater o feminismo e ensinar a feminilidade. Nós temos que combater o machismo e ensinar a masculinidade. E não existe algo mais deturpado dos nossos tempos do que a postura do homem e da mulher. E quando a gente vai buscar na internet, a gente entra num panteão maluco e insano de opiniões das mais difíceis ou das mais antibíblicas possíveis. Então, em primeiro lugar, porque é o mês da família. Em segundo lugar, porque foi um pedido do conselho. Em terceiro lugar, porque nós estamos no Dia das Mães. Em quarto lugar, por causa da dificuldade de sabermos o que é o homem e o que é a mulher no nosso tempo. E em quinto lugar, por causa das discussões teológicas dos últimos dias. Muita gente andou criticando a família tradicional, muita gente andou criticando o fato da mulher ter filhos, muita gente andou falando muita bobagem esses dias. Então, é necessário que a igreja volte-se para um tema como esse. Ditas essas coisas, vamos enxergar qual é o contexto da carta. O contexto da carta, ela está relacionado aos acontecimentos da igreja de Éfeso. E o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Na igreja de Éfeso, havia se proliferado uma espécie de heresia. A mesma heresia que estava lá na cidade de Corinto, em que as relações macho e fêmea, ou marido e mulher, estavam sendo deturpadas. Na igreja de Corinto, isso era tão grave, a ponto de alguém dormir com a mulher do seu pai. E essas heresias estavam ganhando corpo, não só entre os casais, mas entre os descasados, ou aqueles que ainda não haviam contraído núpcias. Paulo vai escrever essa carta ensinando como Timóteo deveria combater a essas coisas. E se você conhece a primeira carta e a segunda carta de Paulo a Timóteo, você há de perceber que homens estavam levando mulherinhas através dos seus ensinamentos, que as viúvas jovens estavam querendo viver uma vida promíscua, que os homens não estavam exercendo o seu papel de masculinidade, que muitos dos grupos, jovens, adultos, homens, mulheres, idosos, crianças, estavam se perdendo dentro do contexto da igreja. Se você olhar o capítulo de número 5, vai falar das viúvas, vai falar dos senhores ou dos presbíteros, vai falar dos servos e dos donos dos servos, e ele vai trabalhar esse aspecto em toda a carta. Paulo está lutando contra uma heresia, e essa heresia envolvia o papel do homem, o papel da mulher e o que era o casamento, ou as relações íntimas de marido e de mulher. Ditas essas coisas, essa carta então é uma resposta aos maus ensinamentos do tempo dele,
que certamente são maus ensinamentos do nosso tempo. Mas o que nós vamos falar especificamente? Qual será o tema desse sermão? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar naquilo que é talvez a maior aspiração da humanidade. Em outras palavras, nós vamos trabalhar naquilo que Deus se importa, naquilo que Deus requer. O que Deus requer dos homens, o que Deus requer das mulheres, o que Deus requer das esposas, o que Deus requer dos maridos, o que Deus requer da família, o que Deus requer dos filhos. É isso tudo que nós trataremos nesse mês de maio. Se nós pudéssemos simplificar, a ideia é como a mulher pode agradar a Deus, como a mulher pode louvar a Deus, como a mulher pode honrar o Senhor. Quais são as ações que uma mulher pode ter a fim de que Deus receba honra, glória e louvor? Então esse mesmo tema já fica guardado na sua mente, porque domingo que vem nós veremos como o homem pode agradar a Deus. Quais são as ações que o homem pode ter para agradar a Deus? Em primeiro lugar, Deus não está interessado em hipótese alguma na beleza externa. Olha comigo, versículo de número 9. Diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O texto começa dizendo da mesma sorte, ou da mesma forma. Que mesma forma é essa? Que mesma sorte é essa? Bom, o contexto anterior, imediato, vai dizer do que Paulo está falando. Olha comigo o versículo de número 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ora, eu quero que os homens façam os seus atos religiosos sem ira e sem animosidade. Eu quero que os homens pratiquem a religião não com violência e não com disputa. Eu quero que os homens cultuem a Deus de uma maneira bíblica e não de uma maneira antibíblica. Então, da mesma sorte, Paulo está dizendo: o que eu quero que as mulheres façam? Eu quero que as mulheres cultuem a Deus de forma bíblica. E esse cultuar a Deus passa, em primeiro lugar, por agradar a Deus. E o que Deus quer para ser agradado? Deus quer que a beleza da mulher seja a beleza interior. Ele vai dizer: eu digo que as mulheres se vistam em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso. Mas antes de nós olharmos o argumento positivo, vamos olhar o argumento negativo. Ainda no versículo de número 9, ele vai dizer: não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestuário dispendioso. Aqui, se você tem a tradução NVI, cabeleira frisada será chamado de trança. Ora, Deus não gosta de mulheres que fazem trança. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que no ato da mulher cultuar a Deus, que no ato da mulher agradar a Deus, que no ato da mulher apresentar o seu culto a Deus, não são os enfeites de cabelo ou os penteados que fazem com que Deus entre num estado de êxtase ou se admire. Na igreja, o que chama a atenção são as vestes, o cabelo e as joias. Isso não na igreja, no mundo. Mas Paulo está dizendo: Deus não fica entusiasmado com o cabelo das irmãs. E é interessante, porque algumas denominações foram tão radicais nesse sentido, que quanto maior o cabelo, mais a santidade, e quanto mais santidade, mais Deus vai gostar. Deus não está nem um pouco interessado no corte de cabelo das irmãs. Deus não está nem um pouco interessado se o cabelo é comprido ou se o cabelo é curto.
O que Deus quer é que a atenção dele não seja chamada por causa de longas tranças ou por causa de penteados rebuscados. Em segundo lugar, o que não chama a atenção de Deus? O ouro e as pratas, as pérolas e as joias não chamam a atenção de Deus. Em religiões como as religiões indianas, ou religiões como a religião muçulmana, o Islã, as joias têm um poder e um efeito extremamente produtivo. Na Índia, por exemplo, quanto mais coberta de joias a mulher tiver, mais ela agrada a Deus. Deus está dizendo, não me impressiona o tamanho das pérolas na sua orelha, não me impressiona o tamanho do colar de ouro no seu pescoço, não me impressiona as pulseiras e os anéis. Aliás, meus irmãos, vamos tentar entender isso de maneira definitiva. No novo céu e na nova terra, as ruas são de ouro. O batente das portas e as portas são de pedras preciosas. Por que essas coisas são assim? O primeiro entendimento nosso é, porque lá vai ter muita riqueza. E esse é o entendimento errado. Qual é o entendimento que a gente tem que ter? Lá, calçamento, aquilo que a gente põe o sapato, é o que aqui a gente valorizou. Em outras palavras, a gente mata e morre por causa de ouro. Na terra do porvir, ouro serve para fazer paralelepípedo, não serve para nada. Nessa terra, a gente mata e morre por causa de diamantes, de pedras preciosas. Lá no porvir, isso serve de prego e parafuso para segurar a porta. Serve de batente, não serve para nada. E é aqui o que Deus está dizendo, mulheres, não é o seu cabelo, não é as suas joias, não são os seus vestuários dispendiosos. Lembra que nesse contexto aqui, em que Paulo vai escrever suas cartas, havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era riquíssima. A venda de tecidos era um comércio dos mais lucrativos. Paulo está dizendo, Deus não está nem um pouco interessado se o seu vestido é de marca ou se o seu vestido é da Shopee. Não está interessado em nada disso. Deus não está preocupado com essas coisas. Deus não está preocupado com a etiqueta da tua roupa ou quanto você gastou nesse tecido. Mulheres, diz Paulo, não se preocupem com o cabelo, com o ouro, com a pérola, com o preço do tecido, com o preço do vestido. O que Deus quer de vocês? E aí a gente volta para o argumento positivo. Eu quero que as mulheres se vistam em traje decente, se vistam com modéstia e bom senso. Se vistam modestamente, com decência e discrição. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que deve existir um senso de pudor nas vestes da mulher. Ou, em outras palavras, uma reserva própria. O que chamamos de reserva própria? Bom, se o corpo da mulher é para a glória de Deus e para o seu marido, compete à mulher reservar o seu corpo para que seu marido e para que Deus o veja. E apenas isso. Aqui, ninguém está mandando a mulher se vestir com uma burca, só os olhos de fora. Deus não está interessado numa burca, mas Ele está interessado que as mulheres se vistam com decoro, que elas se vistam com uma reserva do coração, com uma reserva da alma, com uma mente sadia em relação a isso. E aqui, meus irmãos, vamos escancarar os pecados do nosso coração? A gente sabe, e não é só mulher não, homem também sabe. A gente sabe quando está se vestindo para chamar a atenção. Ou se a gente sabe. A gente sabe que se a gente colocar a roupa A e não a roupa B, as pessoas vão olhar. A gente sabe quando a roupa aponta para os olhos e quando a roupa aponta para o corpo. A gente sabe. Ninguém aqui é inocente nesse sentido, porque todos nós somos filhotes de Adão. E como filhotes de Adão, a gente sabe muito bem quando a roupa aponta para o corpo ou quando a roupa aponta para os olhos.
E aqui está talvez a descrição mais simples, mais rasteira, mas mais eficaz do que é se vestir com modéstia, decência e discrição. Quando sua roupa apontar para o seu rosto, você está vestida com modéstia, você está vestido com decência e você está vestida com discrição. Quando sua roupa apontar para os seus seios ou apontar para o seu quadril, você não está vestida desta forma. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Minhas irmãs, Deus não vai se agradar com o tamanho do seu decote. E não é no sentido de decote na igreja, é no sentido de que Deus não se impressiona com essas coisas. Os homens se impressionam com essas coisas, Deus não. Deus não está nem um pouco impressionado com essas coisas. E essa verdade é tão bíblica, que Paulo vai dizer aos Coríntios, que João vai dizer e que Pedro vai citar de maneira brilhante, lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. Pedro vai dizer o seguinte: a beleza de vocês, minhas irmãs, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, como joias de ouro ou como roupas finas. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no interior, naquilo que não perece, nessa beleza que não tem fim, demonstrada por meio de um espírito dócil, de um espírito tranquilo, e isso é de grande valor diante de Deus. A grande pérola de grande valor diante de Deus é a beleza de um coração que adora a Deus, ao invés de um corpo que se oferece ao mundo. Está aqui. Como é que a mulher agrada a Deus? Em primeiro lugar, a mulher agrada a Deus se vestindo para a glória de Deus. E como é que isso se manifesta? Olha comigo o versículo de número 10. Porém, com boas obras, que é próprio das mulheres que professam ser piedosas ou que adoram a Deus. Então, mulher que aqui me ouve, nesse dia das mães, tire de sobre si o fardo da beleza eterna. Tire de si o fardo da sexualidade intermitente. Joga essas coisas fora. Tire de sobre si o fardo do enfeite e do excesso. Você pode se enfeitar, e isso é lindo, é maravilhoso. Deus fez os enfeites para a mulher se enfeitar, mas não viva em busca disso como uma escrava disso. O mundo diz que você tem que ser eternamente jovem, eternamente bonita, eternamente sexy, eternamente fantasiada, ou melhor, eternamente pronta, como se estivesse indo para uma festa de casamento todos os dias. Deus não está nem um pouco interessado nisso. Deus está interessado no seu coração e nas obras que você faz quando ninguém está vendo. Deus não está interessado nos olhos que te seguem pela rua. Deus está interessado nas preces que você faz no oculto. Deus não está interessado no seu corpo. Deus está interessado na sua piedade. Deus não está interessado em como você permanece jovem. Deus está interessado em como você permanece santa. Primeira coisa, então, joga fora o fardo da beleza a qualquer custo. Em segundo lugar, jogue fora o empoderamento feminino. Deus não está interessado que a mulher exerça autoridade a qualquer custo. Olha comigo a continuidade do texto. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse texto, se você der uma lida nesse texto com os óculos dos nossos dias, o que você vai dizer que Paulo é? Machista. E a gente lê esse texto, eu não sei porque a gente lê esse texto com raiva. A gente lê esse texto assim: e você, mulher, aprenda em silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher... Quem disse que Paulo está falando assim? Quem disse que Paulo está sendo agressivo? Quem disse que Paulo está sendo aqui rude? Bom, em primeiro lugar, por que nós interpretamos a palavra silêncio com uma ordem agressiva? Você que é mãe, quantas vezes você já chegou para o seu filho e falou: filho, é hora agora de ter o silêncio.
É hora agora de ficar quietinho, é hora de dormir. Aquieta o coração, aquieta a alma, aquieta a fala. Aqui, silêncio não está se referindo à ideia de que a mulher não pode falar como um robô, porque ela seria açoitada. Não é isso. É, mulher, aprenda com a quietude da alma. Não é o silêncio dos lábios, mas é o silêncio da alma, é o silêncio da vida, é o silêncio da paz e da tranquilidade. Aqui Paulo está dizendo, mulher, você deve aprender de maneira dadivosa e de maneira generosa. Você não precisa entrar nessa guerra dos sexos que os falsos líderes estão ensinando. O contexto aqui era mulher, se rebele contra o seu marido. O texto aqui era marido, tenha várias mulheres. E é por isso que Paulo vai dizer que o servo na igreja do Senhor só pode ter uma mulher. O contexto era os filhos, vivam a vida, sintam prazer. Mulheres que se tornaram viúvas, entrem numa vida de devassidão. A ideia aqui por trás é que a vida, a sociedade, as mulheres e o casamento estavam tendo seus caminhos pervertidos. E as mulheres estavam aprendendo com muita angústia no coração. E Paulo vai dizer, acalma o coração. É mentira, isso não promove felicidade, isso não traz a você a alegria que você está buscando. Não é num empoderamento a qualquer custo que você vai ser feliz. Não é. Mulher, você não agrada a Deus com o seu corpo. Mulher, você não agrada a Deus com o seu poder. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que a mulher não pode ter poder, não pode ter cargo. Nós vamos chegar aqui, o texto vai continuar e nós vamos entender que a postura de liderança que a mulher pode ter e a mulher na sociedade pode ser aquilo que ela quiser. Mas a ideia aqui é que dentro da igreja, a mulher não agrada a Deus pelas suas vestimentas e pelas suas joias, e dentro da igreja, a mulher não vai agradar a Deus por um pensamento empoderado. Pelo contrário, ela deve aprender com o silêncio da alma e com a submissão do coração. O que é submissão? Outra palavra que quando a gente ouve a gente sente horror. Silêncio parece que está mandando calar a boca. Submissão parece que está mandando para o martírio, parece que está mandando alguém para ser chicoteado. A palavra submissão é uma palavra que diz se pôr ao lado de alguém numa tarefa. Meus amados irmãos, nós somos submissos a Jesus Cristo, porque eu e você devemos nos colocar ao lado dele nessa tarefa. Eu sou submisso às leis de trânsito, eu sou submisso às leis do meu país, eu sou submisso a inúmeras coisas, eu sou submisso ao meu corpo, eu não posso ficar sem comer 5 dias, eu sou submisso ao meu organismo, eu não posso ficar sem beber água durante muito tempo. Eu sou submisso à minha biologia, eu não posso ficar sem dormir. Por que essa palavra submissão se tornou uma palavra escandalosa no nosso tempo? Não é escandalosa. Ou você se submete a Deus ou você serve o diabo. Se eu disser uma coisa assim, você imagina que você será escravo de Deus, arrastado por correntes, recebendo os açoites nas costas? A resposta é não. Então ele vai dizer, a mulher então, aquieta a alma, e aprenda com toda a submissão. E aí ele vai dizer o que é esse aprender com submissão. Eu não permito, diz Paulo, que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Ora, em primeiro lugar, qual é o contexto do texto? O contexto do texto é a igreja. Ele não está dizendo que a mulher não pode ensinar nada a ninguém. Não é isso. A mulher pode ser professora, a mulher pode ser diretora de empresa, a mulher pode ser presidente da república, desde que ela não seja chamada de presidenta, mas ela pode todas essas coisas. A mulher pode chegar aonde ela bem entender. O texto não está generalizando para todas as áreas da vida. O texto está dizendo, minhas irmãs, dentro da igreja, você não agrada a Deus com as suas roupas, e você não agrada a Deus por meio de uma atitude de empoderamento, não. Se você aquietar a sua alma e se submeter à autoridade da igreja, isso lhe trará felicidade. Paulo não seria contraditório, porque Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E seria uma loucura se nós pensarmos que Paulo está restringindo o ensino
a todas as áreas, ou melhor, ampliando o ensino a todas as áreas. Paulo também vai ensinar que a mulher deve orar. Paulo vai ensinar que a mulher deve ler a Bíblia. Paulo vai ensinar que a mulher deve conhecer as Escrituras e pregar o Evangelho. Mas Paulo aqui está dizendo que nada disso deve ser feito, ou melhor, que a pregação do Evangelho não pode ser feita por mulheres dentro da igreja. E por que ele está inventando essa história? Por que ele está colocando isso? Porque as mulheres não foram feitas para ser a voz do Senhor. E aqui entendam bem, Deus nunca chamou uma mulher para ser vox Dei. Deus chamou as mulheres para ser ventre de Deus. Eu vou explicar qual é a diferença dessas duas coisas. Ele está dizendo, mulher, você não precisa ter autoridade sobre o homem dentro da igreja. Você não precisa querer assumir a igreja para sua boca ser a voz do Senhor. Você não precisa trazer esse fardo sobre si. Deus não quer que você assuma o oficialato, que você seja presbítera, que você seja pastora. Deus não quer que você seja episcopisa. Esse nunca foi o projeto de Deus. São 12 patriarcas, são 12 apóstolos. Não foram contados entre a liderança da igreja as mulheres, e não por incompetência, mas por destinação. São coisas diferentes. Quando dizem por aí, a mulher é incompetente. Incompetente? Ora, olhemos para Débora. Débora foi incompetente em trazer a palavra do Senhor? Claro que não. Não é uma questão de incompetência. Qual é a questão então? Por que Paulo está dizendo que o empoderamento feminino dentro da igreja não agrada a Deus? Ele vai explicar, ele vai dar o argumento. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O argumento não é histórico, ele não está dizendo porque no nosso tempo era assim, porque no tempo moderno. Aqui, meus irmãos, nós não precisamos atualizar a Escritura, não precisamos reler a Escritura com os óculos do século 21, não precisamos ler a Bíblia por meio de um feminismo ou por meio de um progressismo, não precisamos disso. Como que nós devemos ler a Bíblia? Nós devemos ler a Bíblia teologicamente, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A ordem criacional faz do homem cabeça da mulher. E aqui uma das coisas mais belas, uma das ilustrações mais lindas que eu vi. O homem e a mulher é como um arco de arco e flecha. O homem é o arco e a mulher é a corda. A corda torce o arco, mas o arco dá o sentido da existência da corda. É fabuloso nós enxergarmos isso. Alguém já disse em algum lugar que a mulher não é o cabeça, mas é o pescoço, e tem toda razão nesse sentido. A mulher foi feita para complementar o homem, no sentido de dar a ele aquilo que faltava. E é por isso que a mulher não deve querer assumir um lugar na igreja, mas a mulher deve pregar o evangelho? Deve. A mulher deve orar? Deve. A mulher deve ler a Bíblia? Deve. Mas ela não deve querer um cargo dentro da igreja, porque a felicidade não está em ela dominar a igreja. Não está. E o argumento de Paulo não é só o argumento criacional, é o argumento da queda. Versículo de número 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele está dizendo alguma coisa assim. A ordem criacional, Deus primeiro fez o homem, depois a mulher. E essa mulher ouviu a serpente e teve a capacidade de enganar o seu marido, pois o seu marido lhe era sujeito ao coração. Olha que coisa. Ele não está dizendo que a mulher é mais fraca para o pecado, ele está dizendo que a mulher é mais forte. Que ela é capaz de levar o seu marido para lugares obscuros. Você se lembra da história de Sansão e Dalila? Você se lembra do poder de Dalila sobre Sansão? Sansão, o homem mais forte desse mundo, estava como um cordeiro nos braços da mulher amada, ou da amante infiel.
Deus aqui está sendo muito claro, e Ele está dizendo, minhas irmãs, nesse dia das mães que vocês têm de celebração, vocês não vão agradar a Deus de forma nenhuma com o vestido, vocês não vão agradar a Deus com o empoderamento feminino, essas coisas não trazem felicidade. Então nós perguntamos para Paulo, quase que irritados, e falamos, então tá bom, Paulo, como é que a mulher agrada a Deus? Nós olhamos para Paulo e falamos, dá a resposta, porque no nosso tempo é angustiante falar disso. E eu fiquei pensando nesse texto, e eu só comentei com Luana, falei, é dia das mães amanhã, eu tenho um texto pesado para pregar no dia das mães. Ela falou, você é louco. Aí eu lembrei do Valmir dizendo que eu não posso ver uma casca de banana e eu piso nele. Ao invés de cantar sobre o cântico de Maria, Magnificat, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente poderia ir por esse canto, mas eu acho que essa mensagem é importantíssima, porque essa mensagem redime a maternidade de uma vez por todas. Como é que a mulher agrada a Deus? Vamos ler o versículo 15, todo mundo junto, homens e mulheres. Vamos ler o versículo de número 15, todos nós juntos. Leiamos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu não entendo. Aos homens não fora dado a chance de parir. O meu ventre é oco e seco. No meu ventre vida não é gerada. No meu ventre nada relacionado ao bem, ao bom, ao belo sai. Do meu ventre nada presta. E Deus olhou para os homens com misericórdia e deu aos homens a capacidade deles serem voz de Deus. Então o máximo que eu posso chegar de Deus é quando eu pego a minha Bíblia, abro e falo dela, porque assim Deus fala através de mim. Eu sou voz de Deus e é o lugar mais alto que eu vou chegar. Mas o que Deus reservou às mulheres? Deus reservou às mulheres ser o ventre de Deus. Entenda isso, minha irmã. Em nome de Jesus, enxergue isso. Deus fez o homem do barro, da massa informe, e soprou sobre o homem o seu espírito, e fez do homem alma vivente. E Deus fez isso uma só vez, criando Adão. Adão teve um sono profundo, o seu lado foi aberto, e de uma de suas costelas fora feita a sua companheira idônea, aquela que complementaria o homem para o resto da vida, sendo o pêndulo, sendo a direção, sendo o equilíbrio que esse homem tanto precisaria para servir a Deus com inteireza e com integridade. Haja vista que a mulher sabe edificar o lar e a tola com as suas próprias mãos o derriba. Era para que essa mulher fosse o aio, o esteio, a segurança para que esse homem caminhasse em direção a Deus e pudesse levar a sua casa para o reino de Deus. A partir daí Deus olha para a mulher e diz o seguinte para ela: você será mãe de filhos. Você vai repetir aquilo que eu fiz. Enquanto o homem fala, e por meio da palavra de Deus a vida nasce, a mulher no ventre da massa informe, não mais do barro, mas de seres, de duas células, do espermatozoide e do embrião, que se fecundam, a mulher imita a Deus, gerando vida. Homem algum chegará nesse ponto, homem algum recebeu essa dádiva. Não existe dádiva maior de que Deus deu às mulheres do que o fato delas serem mães. Nenhum ser nesse planeta tem o que vocês têm. O ventre de vocês não é uma prisão, o ventre de vocês é a antessala do paraíso. E ela gera vida, do mesmo jeito que Deus gerou vida do barro, a vida é gerada no vosso ventre. E Deus está dizendo, a mulher me agrada todas as vezes que ela dá à luz a filhos, porque quando ela dá à luz a filhos, ela se assemelha a mim. Mas talvez você diga, pastor, Deus não me deu a oportunidade de ser mãe de filhos. Não nasceram crianças do meu ventre. Então eu não agrado a Deus, então aqui eu estou fora do reino de Deus. Leia o texto do versículo de número 15. A mulher será preservada na sua missão de mãe.
não é só no seu ato de gerar a luz, mas na sua missão de amparar, de cuidar, de proteger, de ser a fonte graciosa de todo o bem na vida dos seus filhos, ou na vida daqueles que estão ao seu redor. E aqui eu poderia perguntar a vocês: quantas de vocês são mães de filhos que não geraram no seu ventre? E vocês talvez digam: eu sou mãe de milhares de pessoas. Eu sou mãe dos meus sobrinhos, eu sou mãe dos meus vizinhos, eu sou mãe dos meus funcionários e às vezes eu sou até um pouco mãe do meu marido. Pois bem, perceba o que Deus está dizendo aqui. Nesse Dia das Mães, em nome de Jesus, larga fora esse feminismo nojento. Joga tudo isso para o escanteio. Larga fora essa ditadura da beleza perpétua. Deus não está interessado na sua beleza. Deus está interessado naquilo que Ele mesmo te deu. Você é graciosa. Você é generosa. Você é corajosa. Você é resiliente. Você é dadivosa. Não existe nada mais importante do que uma mãe chegando no leito do seu filho no meio da noite. Não existe nada mais importante do que uma mãe cuidando do seu filho em meio à doença. Não existe nada mais importante do que uma mulher cuidando do seu marido quando ele está à beira da morte, com 37,9 de febre. Eu costumo ficar à beira da morte com 37 de febre. Eu já estou dando adeus, dizendo: estou indo embora, estou partindo. Imagina se fosse dado a nós dar a luz. Imagina, homem nenhum teria coragem de um negócio desse. Pastor, mas espera aí. O senhor está dizendo que Deus não está interessado no cabelo, na beleza perpétua, nem no dinheiro. É verdade. Você está dizendo que Deus não está interessado que a mulher fique numa guerra dos sexos dentro da igreja, querendo ser a voz de Deus. É verdade, Deus não está interessado nisso. Mas você disse que Deus está interessado de que a mulher seja mãe de filhos. Então significa que ser mãe de filhos basta para agradar a Deus? Não. Porque tem uma pequena cláusula que Paulo coloca aqui. A mulher será preservada através do ato de dar à luz e na sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Como é que você agrada a Deus, minha irmã? Quando você é mãe, quando você cuida dos outros e quando você continua sendo crente. É aí. Aí está a chave da alegria de Deus. Aí está o segredo do sorriso do Altíssimo. Se eu e você vivemos desesperados para agradar a Deus, e essa é a grande sina da nossa vida, a gente quer um jeito de agradar o Todo-Poderoso, a gente quer um jeito de chamar a atenção do Todo-Poderoso, a gente quer alguma forma olhar para o céu e Deus olhar para nós e sorrir e dizer: filho meu, eu te amo. Tem um jeito disso? E aqui é específico para as mulheres. Seja mãe, cumpra a sua missão de mãe, e seja crente durante toda a sua vida. Tenha fé, não esmoreça. Aliás, não existe nada mais resiliente do que uma mãe. Não existe nada mais resiliente do que uma mãe crente, que ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e custa o que custar, ela continua orando. Continue sendo essa mulher de fé. Continue derramando amor. Continue derramando amor aos seus filhos, ao seu marido, aos seus pais. Continue derramando amor na sociedade. Continue derramando amor. Ninguém faz isso melhor do que vocês. E ninguém fará isso melhor do que vocês. Continuem sendo santas. Guardem o seu corpo, guardem os seus olhos, guardem a sua mente, guardem o seu coração. Sirvam a Deus e entreguem seu corpo somente a Deus ou ao seu marido. E por fim, continue sendo esse centro de bom senso que vocês são no decorrer das eras. Não existe conselho mais sábio, não existe conselho mais assertivo do que o conselho de mãe. E você sabe disso. Você que tem mãe sabe disso. Quando mãe olha e fala não vai e você vai, você sabe que dá ruim. Mas quando mãe diz vai,
você pode ir em paz. Nesse dia, nesse domingo, mulheres crentes que me ouvem, mães da Vinde, mães de milhares de pessoas, não se preocupem com o envelhecimento dos vossos corpos. É normal. Não se preocupe com os seus vestidos, não valem nada. Não vivam nessa ânsia do empoderamento feminino. Vocês podem ser o que vocês quiserem no mundo, vocês podem conquistar o mundo, mas na igreja não. Aqui não. Aqui tem um jeito que Deus mesmo estabeleceu. E você glorificará a Deus todas as vezes que do seu ventre sair vida. Todas as vezes que da sua vida sair maternidade. E é assim, você é mãe sem ter parido. Todas as vezes que você exercitar sua fé, o seu amor, a sua santidade e o seu bom senso, todas as vezes que você permanecer como crente fiel, você arranca o sorriso do mais alto do céu. Que nesse mês de maio que nós tratamos das famílias, você, mulher da Vinde, receba do Senhor a verdade do Evangelho e se alegre naquilo que Deus deu só a você, que é a capacidade de ser mulher, que é a capacidade de ser mãe, que é a capacidade de ser uma crente no Senhor. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos orar. Deus, diante de um mundo caótico, de pessoas que querem reescrever ou reinterpretar a Bíblia, atualizando-a, no mundo em que os valores lá de fora têm entrado dentro da igreja, nós, crentes, temos sido afligidos de maneira radical. Os homens perderam a masculinidade, a varonilidade, a hombridade, e nós trataremos disso domingo que vem, dizendo que o homem deve ser varonil, honrado, deve ser sério, deve ser protetor, deve ser cuidadoso, e não esse modelo de homem tão pervertido que nós temos visto na nossa sociedade. Mas infelizmente esse mal também ataca as mulheres. Numa ditadura da beleza sem fim, da eternidade a qualquer custo, mulheres têm deformado o seu corpo, têm deformado o seu bolso, têm destruído sua vida, para terem o cabelo perfeito, para terem as joias mais caras, para ter o corpo perfeito, para ter o vestido da moda. E o Senhor nos diz que nada disso, são as boas obras, são o cuidado do lar, o cuidado do trabalho, o cuidado dos filhos, o cuidado da sociedade, o cuidado da família. São as coisas que mães fazem sem ninguém pedir. São essas coisas que fazem com que Deus se alegre. Deus não se alegra com o empoderamento, com o feminismo radical. Deus não está interessado nessas coisas. Deus está interessado na ordem das estruturas. Ele é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito vem dos dois. Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. A mulher é o complemento satisfatório, o complemento ideal àquele que tem a missão de adorar a Deus, e não só ele, mas sua esposa também. Ser submissa não significa ser escrava, ser submissa significa colocar do lado de alguém que tem uma missão. E no caso da mulher, ela é a corda que enverga o arco, ela é o pescoço que move a cabeça, ela é a voz da consciência que devolve a lucidez. Nesse sentido, o silêncio não é da fala, é do coração. E lógico que a mulher aprende, que a mulher ensina, mas na igreja ela não precisa ter a autoridade de homem. Porque aqui a ordem também se estabelece. Então, como a mãe, como a mulher pode agradar a Deus, a mulher agrada a Deus no seu ato de ser mãe, na sua missão de ter um coração que sempre cabe mais um, na sua fé inabalável, no seu amor incondicional, na sua santificação plena e no seu bom senso,
que costuma ser tão peculiar às mulheres crentes. Que nesse Dia das Mães, o Senhor tenha dito a cada uma das mães que aqui estão, que elas imitam o Senhor no ato de dar à luz, e essa é a maior dádiva que o Senhor reservou para um ser humano, é o fato desse ser humano criar vida dentro do seu ventre. Que aquelas que ainda não têm filhos, saibam que o exercício de ser mãe pode ser praticado agora, cuidando de crianças, cuidando do marido, cuidando da família, cuidando dos pais já mais velhos, cuidando da sociedade e trazendo graça, generosidade, beleza e compaixão. E que se porventura, no nosso meio, ainda há a ideia de que a mulher não precisa ter filhos, Senhor, em nome de Jesus, ensina a esta geração e às próximas que a dádiva de ser mãe é uma coisa inigualável, incomparável, imensurável. Que o Senhor, nesse Dia das Mães, coloque no coração de cada uma das mães da vinde e de cada uma das mulheres da vinde, que Deus já se alegrou nelas, pelo fato de elas serem crentes, que elas já conquistaram o sorriso do divino, que elas já conquistaram o favor do alto, que elas já obtiveram a graça imerecida, e que isso basta. Não é necessário presente caro nesse domingo, não é necessário nem presente, é necessário apenas o sorriso do alto. E segundo esse texto, cada uma das mulheres crentes que aqui estão, já receberam o sorriso mais largo, mais sincero e mais aberto do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor dê um excelente Dia das Mães às mamães da vinde. Que o Senhor dê um excelente dia para as mulheres da vinde. E que elas entendam de uma vez por todas. E que possam propagar essa verdade aos 4 cantos do mundo. Que Deus não está interessado no corpo, Deus não está interessado no poder, Deus continua interessado no coração. E é isso. E isso basta. Nós oramos em nome de Jesus.